Olá, Brasil do meu coração, chegando aqui com vocês, pessoal, mais uma vez, isso mesmo. E nesse vídeo eu quero falar sobre como vencer o medo. E aí? Você já teve medo de alguma coisa? Medo de altura, medo de morrer, medo de assalto, medo de acidente, medo de perder o emprego, medo de perder o casamento? O que mais? Medo, enfim. O medo é uma situação que se aloja, né? Que se instaura na alma humana, isso mesmo, e que começa a repercutir, no caso, no corpo, na mente, né? E começa a dar comandos na vida do ser humano. Então é muito importante a gente saber lidar com o medo, porque todos nós temos o medo. Aquele medo comum, normal, que todo mundo sente, né? É inerente ao ser humano. No entanto, tem aquele medo doentio, né? Aquele medo que realmente traz pavor, que trava a pessoa, que diminui a pessoa, né? Que repercute nas áreas, né? da vida da pessoa. Então, esse medo, ele tem que ser vencido. Então, como vencer o medo? E aí, você já teve algum medo? Deixe nos comentários, isso mesmo. E também diga como foi que você venceu o medo. Eu, particularmente, sempre tive o medo. Eu vou abrir meu coração com vocês. Acredito que as minhas maiores lutas foi contra o medo, né? Aquele telefone quando toca, eita, você é demitido, não é? Aquela situação e outra que sobrevém sobre nós. Eu já passei muito isso na minha vida, né? Até que eu tive que me acordar e entender que isso é um vilão. O medo é um vilão na vida do ser humano, sabia? Ele fica dizendo coisas que não aconteceram e que ele fica dizendo que vai acontecer e no fim das contas não acontece, não é? E você passa por aquela situação, né? É tipo assim, ameaça. Ele fica ali ameaçando e você muitas vezes fica sem chão, né? Diante dessa situação que a gente muitas vezes é atacado. Muitas vezes é uma situação espiritual, né? Porque o diabo, ele trabalha muito na questão de manipular, né? Ele manipula as emoções da pessoa, né? Sugerindo situações à nossa vida. E muitas vezes a gente é atacado por situações espirituais também, que são situações tenebrosas, né, que é incutida pelo inimigo no miolo, no juízo do ser humano, tá certo, pessoal? Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Magalhães. Seja, claro, muito bem-vindo ao meu canal. Eu queria pedir, pessoal, no piscar de olhos para vocês se inscrever no canal. Aí tem inscreva-se, né, inscrever-se e também ativar as notificações. Eu ficaria muito feliz se você pudesse assinar o canal. Me ajuda aqui, né, dá uma força. Isso aqui é trabalhoso, viu? Você pensa que não é trabalhoso aqui. Eu faço tudo sozinho por aqui. Preciso também trocar a lente, muita coisa aqui, né? Não estou conseguindo não fazer uma imagem legal não, mas o que importa é a palavra. 1 Reis capítulo 19, versículo 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se der certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou e, para escapar com vida, se foi, e chegando a Bérseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Foi. Aqui nós vemos o grande homem de Deus, né? Elias. Elias foi um profeta que orava e Deus respondia, né? Um profeta que orou, caiu fogo do céu, consumiu 100 homens. Enfim, um profeta que, né, como diz a história, morreu e uma pessoa morreu, colocaram ele lá na tumba de Elias, o cara ressuscitou. Um profeta que orou, Deus mandou fogo do céu, né? Enfim, aquela coisa toda. Um profeta que orou, disse que não ia chover e não choveu, e depois disse que ia chover e choveu. Um homem assim, podemos dizer, um dos profetas assim mais poderosos da velha aliança, não é? Esse homem, ele teve essa notícia. Chegou um mensageiro, né? O mensageiro é aquele que traz uma mensagem.
né? A mensagem que trouxeram para Elias foi aquela mensagem de ameaça. Você já foi ameaçado por alguma palavra, alguma mensagem, alguma sugestão, alguma situação que se levantou contra a sua vida? E se foi, deixe nos comentários. Então, a ameaça, ela é uma das armas do inimigo. Ele sempre procura, sabe, agir para bulir, mexer com o emocional da gente, sabe? E o que acontece foi que a mensagem foi o seguinte: olha, até amanhã desse Jezabel, certo? Assim como tu fizesse aos profetas de Baal e aos Balaíns, será feito contigo também. Aí aquela mensagem desceu no coração dele, sabe, no emocional. Ele ficou mal, correu, né? Andou 40 quilômetros, foi fugindo, entendeu? Deixou o seu servo assim de lado e seguiu em frente para o monte, me parece que foi o Monte Carmelo. Quando ele vai para ali, é tipo assim, refúgio, né? Os profetas, quando iam para o monte, geralmente eles iam buscar a Deus, um refúgio. Entende o que eu quero dizer? O medo, né, levou ele àquela situação. E aí ele entrou ali numa caverna, ficou escondido, né, apavorado, com medo da morte, E o que aconteceu foi que Deus, ele veio, né? Tá? Aí muitas pessoas querem que Deus venha do jeito dele. Aí veio fogo, veio tempestade, veio trovoada. Ele olhou para um lado, olhou para outro, e cadê Deus? Deus nem estava no fogo, não estava na tempestade, nem estava nos trovões, coisa assim desse tipo, sabe? E ele disse: oxe, cadê Deus? Aí escutou uma voz bem suave, Muitas vezes, quando a gente está com medo, a gente tem que recuar um pouco, sentar, pensar, maquinar, maturar e, sabe, ficar, entende? Analisando a situação e tirar a conclusão. Será que esse medo é necessário? Será que esse medo não é a sugestão, sabe, da minha alma, da minha velha natureza, sabe? Da onde questionar os medos. Como vencer o medo? Repito de novo, questione o medo, enfrente o medo, dê comando para ele e diga: não é assim não, eu tenho um Deus grande, um Deus poderoso que vai me fazer vencer essa situação e eu vou, claro, contar vitória. Se o inimigo estiver colocando um medo, dizendo para você: a porta não vai se abrir, você vai se abrir sim, em nome de Jesus. Se você está com uma doença e o inimigo diz, ou o médico diz: tu vai morrer, você declara e diz: em nome de Jesus, esse medo de morte vai sair da minha vida, e sai mesmo em nome de Jesus, entende? Você estiver com medo de perder o seu esposo, você diga: em nome de Jesus, não vou perder não, em nome de Jesus. É um medo. São várias situações, pessoal, que a mente humana é muito volátil. É isso mesmo, repetir. A mente humana é muito volátil, sabe? Tem hora que ela está calma, tranquila, você assoviando no meio do jardim e de repente mudou o pensamento. É num piscar de olhos, né? Aí você estava alegre, feliz, assoviando e tal, aquela coisa toda, e de repente aquela tristeza, aquela angústia, aquela amargura, aquele moído dentro de você, você olha assim e diz: mas qual o motivo, sabe? Você já passou por isso? Deixe nos comentários. Então, como vencer o medo? Olha, quando muitas pessoas às vezes estão nessa situação, aí vai para o psiquiatra, entope ele de barbitúricos. E aí ele fica pior, porque aumenta, né? E situações assim, são situações emocionais que muitas vezes a única saída que tem é você ter fé em Deus. E você começar a dar comando: eu não aceito isso na minha vida, e começar a orar, e começar, se possível, até jejuar. Pessoal, vou ser sincero com vocês, tem que ser raiz. Não adianta melosidade, mimimi, porque é perda de tempo, viu? Então, se firme em Deus, busque-o, porque Deus vai lhe dar vitória e você não vai morrer de jeito nenhum. E o medo não vai lhe vencer. Como vencer o medo? Eu declaro, em nome de Jesus, que você já venceu, para a glória de Deus. Beijo no coração de vocês e a gente se vê.